Seja bem-vindo ao nosso canal Teologia Aprenda Mais. Queremos gravar em um só vídeo dois temas, né, sobre dois assuntos, né, sobre dois livros. Né. Queremos gravar sobre o primeiro livro de Reis, né, e também ao mesmo tempo aqui no mesmo vídeo gravar também o livro de Segundo Reis. E aqui de já vamos falar primeiro e segundo Reis, né, foram escritos para prover ao povo hebraico do exílio babilônico uma versão bíblica de sua história. E assim compreenderam por que a nação dividiu-se em 930 a.C., né? Porque o reino do norte, Israel, caiu em 722 e porque o reino davídico e Jerusalém caíram em 586. Uma das coisas que a gente pode analisar no livro de Reis é que os livros, né, de Reis salienta que a divisão e o colapso de Israel e de Judá foram uma consequência direta e inevitável da idolatria e da impiedade dos reis, né, e da nação como um todo. Tendo em vista esse fato, os livros abordam o sucesso ou o fracasso de cada rei, de conformidade com sua fidelidade ou infidelidade a Deus e ao conselho. Essa perspectiva bíblica tinha por objetivo fazer com que os cativos repudiasse para sempre a idolatria e buscasse a Deus e cumprisse seus mandamentos nas gerações futuras, né? Nas gerações futuras. Vamos analisar também a questão que se trata, né, de forma geral, que a gente pode pensar e analisar sobre a autoria, né? Quem escreveu. Mas vou ressaltar de já a segunda parte de Segundas Reis, né? A segunda parte de Segunda Reis, que diz: o propósito de Segundo Reis é o mesmo que o de Primeiro Reis. Vê a questão da introdução que a gente analisa. Em resumo, o propósito original era propiciar o povo hebreu, especialmente aos exilados em Babilônia, uma interpretação e compreensão profética da sua história durante a monarquia dividida, para que não repetisse os pecados dos seus antepassados, né? E das coisas que a gente pode tirar também, né, analisar sobre a questão de reis, né, a questão que a gente pode também estar vendo, a questão dos títulos, né. Então, sobre a questão, seu título, né, o título reis no cano judaico, né, na Septuaginta, que significa rei, no título apropriado. A Vulgata Latina durante muito tempo usava o título, né, Livro dos Reis. Mas hoje o título adotado por ela é o livro Reis, né? Como nos títulos de Samuel, essa divisão do livro dos reis é também artificial. O primeiro livro dos reis termina com o início do reinado de Acasias, né? Isso está registrado no capítulo 22, versículo 52. E o segundo, né, começa narrando o fim do reinado desse mesmo rei, Acasias, comprovando assim a continuidade da narrativa que teve início no primeiro livro e foi concluída no segundo. Uma das coisas que a pergunta, a autoria, quem foi o autor do livro dos reis? Sua autoria é creditada ao profeta Jeremias. No entanto, o livro termina mencionando o reinado de Evil-Merodach, né, sucessor do rei Nabucodonosor, que reinou em Babilônia entre 561 a 559 a.C. Isso também você pode pegar registrado no capítulo 25, versículo 27 de Segunda Reis. A data posterior à morte de Jeremias, né, não há referência ao decreto de Ciro, rei da Pérsia, sobre o fim do cativeiro que aconteceu por volta do ano 538 a.C. Assim podemos afirmar uma data entre a liberdade do rei Jeoaquim e o término do cativeiro. Seu conteúdo aparece ser provavelmente dos anais dos reis, né, e dos oficiais da corte, pois há menção do livro da história de Sansão. Livro da história de Sansão está registrado no capítulo 11, versículo 41. E que não pode ser o primeiro livro das crônicas, pois sua história é pós-exílio. Menciona ainda cerca de 15 vezes, né, o livro das crônicas dos reis de Judá, também está registrado no capítulo 14, versículo 29. Também o livro das crônicas dos reis de Israel, também tem esse registro também. É possível que Jeremias tenha compilado esses relatos e outros profetas tenham escrito a parte final do livro.
Mas teve todos esses livros aí que estão perdidos, né? O livro da história de Salomão, o livro das crônicas dos reis de Judá e o livro das crônicas dos reis de Israel. Então, teve toda essa compilação e se arranja a formação desses dois livros. Uma das coisas também que vamos analisar é o conteúdo, né? Trata do registro da história da monarquia de Israel, que começa com a morte de Davi e a coroação de Salomão. Termina com o cativeiro de Judá, né? Em 586. O primeiro livro dos reis narra o reinado de Salomão e a divisão dos reinos em dois após a sua morte em razão do seu pecado de idolatria. A partir do capítulo 12, a narrativa se detém no registro do reino do norte. O reino de Judá aparece nos eventos ligados ao reino de Israel. O segundo é a sequência narrativa do livro anterior. A partir do capítulo 17, a narrativa se concentra no reino do sul, pelo fato de o reino do norte chegar ao fim como cativeiro assírio no ano 722. Aparece também o ministério dos profetas orais, né, como Elias e Eliseu, que estão no livro de Reis, né, de 1º e 2º Reis. Literário, e os profetas literários, como Jonas, está lá no livro, Isaías, Jeremias. Profetas literários que escreveram, orais que somente profetizaram e não escreveram. Os dois livros dos reis são citados no Novo Testamento, em Mateus, Lucas, Atos, Tiago e os demais. A gente poderia colocar também uma questão bem precisa para estar analisando, para fecharmos aqui esse livro, né? O reinado, o esboço do livro de Reis. O reinado de Salomão começa lá do capítulo 1 até o capítulo 11. Salomão substituiu Davi. Salomão cumpre instruções de Davi do capítulo 2. A piedade e a sabedoria de Salomão no capítulo 3 até o capítulo 4. A construção e a dedicação do templo do capítulo 5 até o 9. A grandeza e o esplendor do reino de Salomão, do capítulo 9 até o capítulo 10. A apostasia e morte de Salomão, do capítulo 11. Os dois reinos, né, Judá e Israel, começa do capítulo 12 até o 2 Reis, capítulo 17. A divisão do reino de Israel, capítulo 12. O reinado de Jeroboão, capítulo 12 até o capítulo 14. O fim do reinado de Roboão, capítulo 14. Abias e Asa reinaram em Jerusalém e Nadab em Israel, capítulo 15. Estabilidade no reino do norte, capítulo 15 e 16. A dinastia de Onri, isso está registrado no capítulo 16 até o capítulo 22. Reinado de Josafá, registrado no capítulo 22, 41 e 51 do livro de Reis, né? O reinado de Acasias em Israel, capítulo 22. Os profetas Elias e Eliseu, começa aí do capítulo 2 até o capítulo 25, entrando nos dois livros. Reinado de Jorão em Israel, capítulo 3, né? O ministério do profeta Elias, no capítulo 4 do segundo livro. Reinado de Jeorão, né, em Judá, capítulo 8. Reinado de Acasias em Judá, do capítulo 8, já do livro de 2 Reis. Reinado de Jeú, do capítulo 9 ao capítulo 10. A usurpação de Atalia e o reinado de Joás em Judá. Reinado de Joacás, reinado de Joás em Israel. Reinado de Amazias, reinado de Jeroboão. Reinado de Azarias e o mesmo rei Uzias de Judá. A decadência e anarquia generalizada em Israel, no capítulo 15. Reinado de Jotão, reinado de Acais, reinado de Oséias. E o reinado e a queda de Israel, o reino do norte, no capítulo 17. Gentios estabelecidos nos termos de Israel. É a questão que a Síria invade Israel, leva cativo e introduz outro povo, ao qual vai ser chamado samaritanos. O reino de Judá, capítulo 18, reinado de Ezequias, capítulo 18, reinado de Manassés, reinado de Amon, reinado de Josias, reinado de Joacás, reinado de Jeoaquim, isso é tudo livro de 2 Reis. Reinado de Joaquim, reinado de Zedequias, a destruição de Jerusalém pelos babilônios, está registrado no capítulo 25. Gedalias é nomeado governador de Judá, capítulo 25. Jeoaquim é liberto da prisão na Babilônia, capítulo 25. Então está retratado aqui o esboço do livro de Reis, né, que vale a pena estar aprofundando, analisando essa história, né. Dentro do livro de 1º e 2 Reis fala do Reino Unido. O Reino Unido é o reino onde que começa com Saul, Davi e Salomão, onde que
esses 3 reis, né, reinaram sobre todo Israel, começando com Saul, Davi e Salomão. Nós temos o reino dividido a partir do pecado, como consequência do pecado de idolatria de Salomão, que após a sua morte, no ano 930, né, o reino foi dividido. 2 tribos, né, ficaram com Roboão, filho de Salomão, e 10 tribos ficaram com Jeroboão. E assim começa toda a saga da história do livro de Reis, tanto fala do Reino Unido como o Reino Dividido, né? E nós temos os dois lados. O Reino do Sul possivelmente teve em torno de 20 reis, né? O Reino do Norte teve em torno de 19 reis, todos ímpios. Violências, pecado, usurpações, golpe de Estado, etc., né? Mas no Reino do Sul Deus ainda preserva a aliança com Davi, como foi registrado em 2 Samuel 7,14, que o Messias, o Ramachia, viria da descendência de Davi. E Deus de fato assim cumpriu. Jesus veio da descendência de Davi, né, da tribo de Judá. E assim termina 1ª e 2ª Reis, que vale a pena você estar analisando, buscando esse esboço, conteúdo, a história de muitos reis, que fosse falar de rei por rei, daria muito vídeo, muita história. De já eu te agradeço, shalom, até a parte final que vamos gravar sobre o conteúdo dos livros históricos, né, que começou com Esté, agora vai terminar lá em Crônicas, né? E não, começou com Josué e termina com o livro de Esté. Shalom, a paz do Senhor.